Daniel capítulo 1, vamos ler do verso 1 em diante. Os irmãos acharam? Amém? Daniel capítulo 1, do verso 1 em diante diz: No terceiro ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, o rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou Joaquim, rei de Judá, nas suas mãos, e também alguns dos utensílios do templo de Deus. Ele levou os utensílios para o templo do seu Deus, na terra de Sinear, e os colocou na casa dos tesouros dos seus deuses. Depois o rei ordenou a Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, que trouxesse alguns dos israelitas, das famílias reais e da nobreza, jovens, sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento, fossem capacitados para servir no palácio do rei, e ele deveria ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônicos. De sua própria mesa, o rei designou-lhe uma porção diária de comida e vinho, e eles receberiam um treinamento durante 3 anos. Depois disso, passariam a servir o rei. Entre esses estavam alguns que vieram de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. A Daniel, o nome de Beltesazar; Ananias, Sadraque; Misael, Mesaque; Azarias, Abednego. Daniel, contudo, decidiu firmemente não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. Amém? Até aqui, você pode se assentar. Meus irmãos, talvez entre as palavras que mais ouvimos nesses últimos dias, nós temos ouvido novamente, com muita constância, a palavra crise. A palavra crise. E quando essa palavra ela é falada, a gente precisa sempre entender que também, em dias de crises, são dias de oportunidades. Dias de crises são dias de oportunidades. Não falo dessa oportunidade corrupta do jeitinho brasileiro, como nós vimos aí. Deu essa greve dos caminhoneiros, faltou alimento, né, principalmente verduras, frutas, leite, faltou gasolina, né, nos postos de combustível, e daí alguns, quando começou a faltar, já jogaram lá em cima, e a gente viu aí as notícias, as pessoas vendendo gasolina a R$ 9 e R$ 10. Não falo desse tipo de oportunidade, mas falo de uma oportunidade de nós crescermos, amadurecermos e desenvolvermos em nós os propósitos que Deus estabeleceu para as nossas vidas. Tempo de crise também é tempo de fazer isso, é tempo de nós vermos oportunidades e frutificar no reino de Deus. A história de Daniel, ela sempre nos traz algumas lições preciosas. E ontem mesmo, enquanto o nosso pastor pregava, me veio essa palavra, porque o contexto que Judá passava, e o pastor ontem falou sobre Isaías, mas o contexto que Judá passava nesses dias era algumas vezes pior do que as realidades que nós estamos vivendo. Quando nós olhamos, por exemplo, aqui, já no livro de Daniel, o texto deixa bem claro, e os versículos iniciais vai dizer de um cerco que o rei Nabucodonosor, rei da Babilônia, ele faz em Judá. Sabemos que esse rei, ele cerca Judá e eles então começam a invadir e levar algumas pessoas cativas. As guerras antigamente são bem diferentes. Você precisa imaginar aquelas grandes cidades muradas, e você precisa entender que os cercos eles demoravam dias, semanas, meses e às vezes até anos. Eles literalmente, impediam a entrada de alimento, procuravam fechar as fontes de água, até o povo perecer. E o povo ia perecendo, enfraquecendo, e eles conseguiam entrar. Houveram pelo menos 3 vezes, Nabucodonosor
Nabucodonosor entra em Judá, entra em Jerusalém, saqueia e leva alguns cativos. Esse aqui que nós estamos vendo, de Daniel, onde Daniel, o Ananias, o Misael e o Azarias são levados, é a primeira leva, no ano de 605, 606. Nós vamos ver, alguns anos depois, uma segunda leva, por volta de 597, nessa outra leva, o profeta Ezequiel é levado, e uma terceira leva, que daí toda a cidade é destruída, o templo, o grande templo de Salomão é destruído e muitas outras pessoas são levadas. Esse é o contexto e esse é o cenário da história de Daniel. Esses jovens, eles são, então, levados agora para a Babilônia, e nós sabemos que Daniel era de família nobre, porque Nabucodonosor ele usa uma estratégia muito inteligente. Como tinha muitos de Judá que estava agora ali servindo a Babilônia, ele precisava levantar líderes para governar esses escravos. Então, ele olha para algumas famílias nobres e diz, para o chefe dos homens que governavam, pega jovens inteligentes, bonitos, de boa aparência, capazes de liderança, nós vamos preparar eles mesmos, jovens judeus, para eles depois liderarem o próprio povo deles. E entre eles, lá está o jovem Daniel. Um tempo onde nós vamos ver crise pelo lado de fora e crise pelo lado de dentro, porque nós vamos ver a realidade do povo de Deus, a realidade do povo de Judá, um caos. Se você quer ter uma noção do que acontecia, leia Lamentações, você vai ver lá as pessoas desesperadas, a ponto de comerem os próprios filhos para poder sobreviver. Um absurdo que estava acontecendo lá. E agora, ali dentro da Babilônia, algo muito pior. Ali eles ainda tinham comida, mas ali eram outros deuses, era uma outra cultura, era uma outra língua, era uma outra moral, tudo confundido, tudo muito longe da realidade que eles viviam e do que Daniel acreditava. Tempos de muita crise. Para a gente ter uma noção da perversidade que era a Babilônia, você leia depois, lá na frente, Apocalipse. Você vai ver, na revelação, a Babilônia sendo relacionada como a mãe de todas as meretrizes, e da onde acontecem todas as práticas repugnantes. Então, era um caos. A situação era literalmente um caos. Mas Daniel e o Misael, o Ananias, eles nos mostram, de uma maneira muito interessante, como que nós podemos passar pela crise como vencedores. O que nós podemos fazer em dias de crise, em tempos de crise. E a primeira coisa está muito claro. Já no capítulo 1, versículo 8, a gente vê ele se impondo e desejando servir a Deus, ficar firme com Deus, mesmo dentro da Babilônia. 4 lições eu vou falar e a primeira é essa. Em tempos de crise, você precisa continuar segurando na mão de Deus. Você precisa levar Deus para a sua crise. Irmãos, é algo simples e lógico a gente, nos momentos de crise, que gera medo, gera angústia, a gente procurar essa ajuda divina. Você que é pai, você que é mãe, você vai ter isso de uma maneira muito clara e muito compreensível na sua mente. Eu sou pai há 9 anos, Kenny fez 9 anos, a Extra está com 7. Esses 9 anos, momento de angústia, momento de medo, momento de confusão, é uma palavra, pai, mãe. Nessa semana, fui levar eles para andar de bicicleta, passando pela rua, veio 2 cachorros. Na mesma hora, largaram as bicicletas e correram para perto do pai. Por quê? Sabe que ali tem proteção. O pai também já teve muito medo de cachorro, mas ali você se torna um gigante para proteger os filhos. Essa é a realidade. Algo muito simples, um mecanismo de proteção, que as crianças já nascem com isso. Nós, adultos, precisamos também, nos momentos de medo e angústia, praticar, corrermos aos pés do nosso Senhor. Amém? Glória a Deus. Quando nós olhamos para essa realidade, a gente vai ver que a crise que o Judá passava não era
uma crise porque o rei Nabucodonosor, ele quis impor. Quando nós olhamos, nós vamos ver Daniel entendendo de uma maneira muito clara que Deus continua soberano sobre todas as coisas, inclusive nos tempos de crise. E isso faz com que você passe pela crise com um olhar diferenciado, sabendo que Deus está ali e Deus permitiu aquilo ali para que nós viéssemos amadurecer, crescer e voltar para o centro da vontade dEle. Você vai ver desde muitos anos antes, o povo se metendo com imoralidade, idolatria, casando-se com os outros povos e praticando todo tipo de coisas erradas, corrupção e assim por diante, coisas que Deus aborrecia. Você vai ver toda a história dos reis, entra rei, sai rei, e isso acontecendo, Deus avisando, os profetas avisando, para com isso. Deus, né, vai levar para o cativeiro, e o povo vivendo a vida de uma maneira errada, até que Deus permite. Eu não sei se você observou, quando você está lendo a Bíblia, o verso 2 diz assim, ó, e o Senhor entregou Joaquim, rei de Judá, nas mãos de Nabucodonosor. Foi o Senhor que permitiu que aquela catástrofe estivesse acontecendo, porque chegou o tempo do juízo para o povo de Judá, ponto final. E Daniel estava lá no meio agora, mas chegou o tempo. E quando a gente olha para a nossa realidade aqui no Brasil, meus irmãos, você acha que Deus perdeu o controle da situação que nós estamos vendo aí? Deus não perdeu o controle. Você acha que muito disso que nós estamos colhendo não são sementes que vêm sendo lançadas há tanto tempo? É muito simples, é muito simples. Você chega em casa hoje, você liga a televisão, pega a sua Bíblia e veja quantos das programações, principalmente dos canais abertos, estão promovendo os valores do bem, os valores dos céus, os valores de Deus. Quase nenhum, praticamente zero. Você vai ligar hoje, por exemplo, o Fantástico, quando chegar em casa, você vai ver muita notícia da parada gay. Uma mídia manipuladora, onde teve a marcha para Jesus, e surgiu no G1 umas 2, 3 notícias, que é o canal da Globo. Agora, hoje era o dia inteiro, 10, 15, 20 reportagens, o tempo todo ali, falando da marcha dos LGBTs. Um dado que saiu essa semana, a média de abortos cometidos no Brasil gira em torno de 100 mil por ano. 100 mil abortos por ano num país que considera isso como crime. Não pode. Então, para você ter uma ideia, no mundo espiritual, as sementes que estão sendo lançadas no nosso Brasil, na nossa nação. Nós estamos colhendo o que foi plantado, e infelizmente muita coisa está sendo plantada. Nós devemos fazer o quê? Nós devemos ficar de braços cruzados e questionar Deus porque Deus nos esqueceu? Não. A gente precisa passar pela crise, porque nós somos brasileiros, estamos nesse contexto, segurando na mão do Eterno e dizendo, eu sei que Tu estás comigo, Senhor, e eu sei que é contigo que nós vamos vencer. Eis-me aqui, faça em nós o Teu querer. Essa deve ser a nossa prática. Gente, nós estamos em 2018 e você tem o privilégio de ter a Bíblia toda hoje, aqui, na sua mão, coisas que nem Daniel tinha. Na verdade, se você pegar todo o Antigo Testamento, eles não tiveram o privilégio da revelação maior, que é Cristo, que nós temos hoje. Mas todas as histórias você vai ver a mesma coisa acontecendo. As pessoas enfrentando o desafio, enfrentando os tempos de crises, mas eles sabiam que para você passar pela crise de cabeça erguida e sair vencedor, você precisa estar firme com Deus. Nós vamos ver isso repetir na história de José, lá atrás, quando é levado para o Egito, ou seja, levou Deus para o seu cativeiro, para a sua escravidão. Nós vamos ver
Moisés, ao ter que liderar mais de 1 milhão de pessoas teimosas, né, que tinham coração ainda no Egito, no meio do deserto, mas ele levou Deus. Nós vamos ver o Samuel tendo que lidar com os filhos corruptos de Eli, e os seus próprios filhos também estavam se afastando de Deus, mas ele estava ali firme com Deus. Nós vamos ver Davi, durante muitos anos sendo caçado por Saul, mas está ali os Salmos, ele clamando a Deus o tempo todo, dizer: fica comigo, Senhor. Nós vamos olhar a palavra de Deus e nós vamos ver Esther, lutando contra a extinção do seu povo, orando e jejuando naquele momento. Nós vamos olhar para a palavra Neemias, quando volta agora, sai depois da Babilônia e leva o povo de novo para Canaã, ele buscando a ajuda de Deus. O tempo todo nós vamos ver assim. Quando nós vamos para o Novo Testamento, a gente vai ver um Paulo que é preso, é apedrejado, sofre perseguição, sofre naufrágio, mas o tempo todo ele sabendo que precisava estar conectado com Deus. Meus irmãos, passe pelas crises que o Brasil tem passado, e enquanto tem muita gente fugindo do Brasil, a gente sabe que principalmente Europa e Estados Unidos, muita gente está fugindo do Brasil, nós estamos aqui, a gente precisa passar pelas crises com Deus. Lá na frente, já depois de idoso, lá no capítulo 6 de Daniel, nós vamos ver uma prática que ele tinha todos os dias. 3 vezes estava em oração com Deus. Eu tenho visto Deus usar essa crise toda no Brasil para o povo dele começar a se despertar para isso. Ontem o nosso pastor pregou aqui. É tempo de se humilhar e buscar a face de Deus. Essa semana, eu como pastor fiquei muito feliz, porque nós tivemos aqui um momento de oração na madrugada, e nós estávamos aqui em mais de 60, 70 pessoas. Glória a Deus por isso. Se a gente olhar, quem sabe, algum tempo atrás, não dava isso. Quantas vezes a gente estava aqui orando sozinho? Então, nós estamos vendo as pessoas compartilharem pelo WhatsApp essa noção. É tempo de oração. E hoje mesmo alguém mandou ali o videozinho de um pastor coreano, não sei quem viu, né? Descendo a lenha na igreja brasileira, que precisa realmente se consertar e voltar para o centro da vontade de Deus. É isso, irmãos. Nós precisamos entender que na crise é com Deus que nós vamos vencer. Eu passei vergonha agora em maio, eu fui 3 dias lá em São Paulo para um seminário que falava sobre implantação e revitalização de igreja, 3 dias lá, ouvindo os coreanos, da Coreia do Sul. E confesso que inicialmente eu fiquei muito frustrado, porque assim, pela nossa realidade aqui, a The Blue é uma igreja que sempre é vanguarda, nos estudos, na busca pelo conhecimento, nós sempre estamos na frente, né? Falei, poxa, mas não tem nada assim, né, demais, né? Foi o Tiago comigo, foi o Samuel, né, o da reconciliação e do discipulado, nós fomos lá para querer, mas o básico do básico, que é aquilo que a gente já sabe, ele só faz uma coisa, eles colocam em prática. Eles colocam em prática. Simples assim. E daí depois o Espírito Santo ficou trabalhando comigo na outra semana, né, latejando na minha mente. Porque num do discurso de um dos pastores lá, uma igreja que vai fazer 40 anos, né, eles já passaram dos 30 mil membros, ele vai dizer assim, olha, lá os pastores da nossa igreja, eles dedicam muito tempo à oração. Ele diz, não tem como um pastor lá na Coreia ser pastor se não dedica 2 horas de oração por dia. E daí ele começou a falar sobre os novos convertidos. Eles são convocados a 30 minutos de oração por dia. Daí ele começou a falar uma coisa que eu fiquei abismado. As igrejas na Coreia, quando dá 3 da madrugada, 4 da madrugada, eles abrem as portas. Para quê? Para o povo orar. E a igreja deles, que cabe em torno de 10 a 15 mil pessoas, ele diz, fica a fila de fora, às 4 da madrugada. E daí a gente começa a olhar a história da Coreia do Sul, e a gente começa a entender o que de fato aconteceu. Eles estavam numa grande crise, mas dobraram os joelhos, começaram a buscar a face de Deus, levaram Deus para o meio da crise, e são, hoje, um exemplo em muitas áreas para todas as nações.
Nós precisamos nos despertar. Estamos em crise? Estamos em crise. Mas não é para baixar a cabeça, ficar murmurando, reclamando. Você levanta a cabeça e você vai buscar a presença de Deus, porque é de Deus que nós precisamos. Amém? Depois, em tempos de crise, nós precisamos lutar firmemente para fazer a vontade de Deus. Está ali o texto que nós lemos, o verso 8 diz: e Daniel propôs no seu coração de uma maneira firme, convicta, não se contaminar com os manjares do rei. Irmãos, para pensar nesse contexto. Daniel ele é levado como escravo para a Babilônia. Mas por ser de família nobre, boa aparência, inteligente, bateram o olho nele e disse: vamos treinar esse moço, ele tem futuro. Começaram a ensinar as culturas dos caldeus e, um bônus, vai poder comer a mesma comida do rei. A comida do rei, a gente não sabe o que era, mas o McLanche Feliz ficava aqui, comparado ao que eles tinham naquela época lá. Gente, nós estamos falando de Nabucodonosor. Ele era o imperador do mundo, considerado o imperador do mundo nessa época. Tanto que, no capítulo 2, quando ele vai ter uma visão, o próprio Deus vai dizer que ele era rei de reis. E a visão da estátua, ele era a cabeça de ouro. Porque bem provável que de todos os reinos já passaram, nenhum chegou no nível que era o império de Nabucodonosor. Então, agora, aqueles jovens, eles teriam a oportunidade de estar ali se alimentando da comida do rei. Só que, bem provável, essa comida era oferecida a deuses estrangeiros antes de chegar ali. Os primeiros vinhos, eles eram derramados diante dos outros deuses como oferta. Bem provável, havia imoralidade sexual durante os banquetes. Quando Daniel, ele está ali recebendo aquela proposta tentadora, ele diz: não, eu estou com Deus e eu abro mão disso para ficar com os valores do meu Deus. Meus irmãos, nós precisamos entender algo muito importante. Em tempos de crise, as setas malignas, elas continuam sendo lançadas sobre nós. Tanto quando você estiver no sucesso, seja financeiro, seja profissional, ou no fracasso, você vai ver que esses extremos são lugares onde as pessoas cometem as maiores besteiras da sua vida. Não, porque está numa pindaíba financeira. Daí essa pessoa, ela está irritada, principalmente os homens. Ele fica irritado, fica angustiado, começa a brigar muito com a sua esposa, porque ele está estressado dentro de casa, não está dando para pagar as contas, e daí, no meio de tanta briga, o diabo coloca uma voz doce e feminina para seduzi-lo. Uma pessoa que aparentemente parece, não, vai acalmar o coração. E aquele homem cai em adultério ali, naquele momento da crise. Isso tem acontecido, infelizmente, de uma maneira intensa. Famílias se destruturando, porque no momento da crise, o diabo viu uma oportunidade de lançar a brecha para aquela pessoa pecar, e ela cai na cilada, e ela cai no laço, sem nem perceber. Nos tempos de crise, nós precisamos continuar firmados na palavra, porque é dessa maneira que nós purificamos os nossos caminhos, é dessa maneira que nós enxergamos e temos discernimento para ver o que é e o que não é, e podemos livrar-nos assim das setas malignas. Os valores ali da Babilônia eram caóticos, e a sutileza já começa na identidade. Daniel, você não vai mais chamar Daniel, porque Daniel significa que Deus é meu juiz, você vai chamar Beltesazar. Beltesazar é mais bonito. Bel protege e dá vida. Bel, uma divindade. A mesma coisa acontece com Misael, o Ananias, o Azarias, se tornam Sadraque, Mesaque e Abdenego. Misael, quem é como meu Deus? Se torna Mesaque. Acu é único, que era um deus babilônico. Ananias, Deus demonstra graça, vai para Sadraque, amigo de reis. Azarias, a quem Deus ajuda, vai para Abdenego, servo de Nebo. Então, os nomes eles vão mudando. E é interessante que vários jovens, não foi só os 4, vários jovens foram selecionados para estar ali agora no treinamento.
E eu me pergunto, cadê eles? Os 4 viram que tinha coisa errada ali e decidiram firmemente não se contaminar. E claro, a decisão deles precisa ser com atitude. Eles não decidem aqui na mente ou no coração e vão para o banquete. Eles decidem e primeiro passo, qual é a solução? Vamos falar com as penás, que é o chefe responsável por nós. Olha, nós não vamos participar disso aí. Como não? Vocês vão ficar fracos. Não, traz água, traz vegetal para a gente, o rei vai cortar minha cabeça. Faz um teste de 10 dias então primeiro. E daí a gente vai ver que quando, em meio à crise, nós continuamos firmes dos nossos valores, firmes dos nossos propósitos, nós não cedemos ao jeitinho, nós não cedemos à corrupção, porque na crise que nós estamos vendo, que é uma crise política e econômica, talvez a brecha que se abra é essa. Não, mas você pode, né, aqui, ó, dá um jeitinho aqui, você consegue um dinheirinho extra fazendo assim. As coisas corruptas começam também a aparecer para todo mundo. Você precisa se manter firme. Quando nós nos posicionamos firmemente contra aquilo que a palavra deixa bem claro que é pecado, o que acontece? Deus ele se posiciona junto e nos dá a vitória. Você vai ver e pode conferir aí na sua Bíblia. O verso 9 diz assim: e Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. Quem? O Aspenaz. Deus já estava colocando no coração daquele homem um sentimento favorável. O verso 17 diz assim: aos 4 jovens, Deus deu sabedoria, inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. E a Daniel, além disso, também deu o dom de interpretação de todos os tipos de sonhos e visões. Você não precisa negociar para prosperar em meio à crise. Não negocie os seus valores, não negocie os seus princípios, não negocie aquilo que você sabe que é verdade. Ei, Deus vai te fazer prosperar mesmo em meio à crise, mas quando você fica do lado dele, dos valores deles. Qualquer outra proposta são sementes malditas lançadas que um dia vai fazer com que você se arrependa da colheita. E eu sempre lembro você, irmão, você que está aqui, principalmente me ouve pregar nas quintas-feiras. O pecado, ele sempre te leva mais longe do que você quer chegar. O pecado, ele sempre custa mais caro do que você deseja pagar. Uma hora, a conta chega. E você não vai gostar quando isso acontecer. Muito melhor é ficar do lado de Deus. Muito melhor é ficar firme nos valores do eterno Deus. Porque ali, quando nós mantemos a nossa aliança, Deus está do nosso lado e Ele nos dá a vitória. Ele faz aquilo que o homem não pode fazer. Terceira lição que nós precisamos aprender, e deixa eu correr aqui, é que na crise, nós também precisamos entender que Deus deseja nos usar como instrumento dEle. Irmãos, a crise ela não pode nos paralisar como igreja, como salvos e como agentes do reino de Deus. Você precisa entender isso. Quando nós olhamos para Daniel, você vai ver Daniel já no capítulo 2. Ele sendo usado de uma maneira fantástica por Deus. No capítulo 2, Nabucodonosor ele tem um sonho. E a gente não sabe se ele esqueceu o sonho ou se ele queria pegar realmente os sábios. E ele diz assim, olha, eu não vou contar o sonho, mas eu quero que vocês, se vocês sabem interpretar sonho, primeiro me conte o sonho e depois me conte a interpretação. Nenhum dos sábios da Babilônia conseguia. E o que foi ordenado? Matem todos. São tudo uns pilantras, tudo uns enganadores. Pode matar todos, nenhum é sábio de verdade. Quando vão bater na porta de Daniel, pegar ele para matar também, porque ele já estava entre os sábios da Babilônia, não estou sabendo de nada, me leve ao rei. Rei, me dá um momento de oração. E Daniel chama os seus amigos, Ananias, Misael e Azarias, vamos orar. Vamos estar aos pés do Senhor em oração. E eles estão lá em oração, Deus revela, e ele vai contar o sonho dessa estátua. Irmãos,
É fantástico. Depois você leia Daniel capítulo 2. O rei ele sonha com uma estátua, cabeça de ouro, ombros e braços de prata, o ventre e as coxas de bronze, e as pernas de ferro e os pés com barro misturado. Isso era já profecia dos reinos que viriam depois. A Babilônia, cabeça, com o rei Nabucodonosor. Ali, os ombros eram o Império Medo-Persa, com Ciro e Dário. O abdômen de bronze e as coxas de bronze eram os gregos, com Alexandre o Grande. E as pernas de ferro, ferro porque era realmente a potência do exército dos romanos, depois principalmente de Júlio César. E ele vai contar isso, mas é lindo quando 500 anos antes ele começa já a falar de Jesus. Rei Nabucodonosor, você no sonho, você viu que uma pedra, não feita por mãos humanas, não lançada por mãos humanas, ela vem. E ela bate naqueles pés e destrói toda aquela estátua. Você percebeu que essa pedra, ela foi crescendo, 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 se tornou uma montanha que invadiu o mundo inteiro, não é? O que ele estava falando? Ele estava falando de Cristo e estava falando da igreja. 500 anos antes, Daniel falando de Cristo e falando da igreja. Quando Nabucodonosor ele ouve aquilo ali, ele começa a perceber que o Deus de Daniel é o verdadeiro Deus. E eu começo a observar como Daniel, ele foi um instrumento de Deus ali na Babilônia. Você vai ver, por exemplo, aqui, o capítulo 2, versículo 47. Olha o que Nabucodonosor ele vai dizer. Disse o rei: não há dúvida de que o seu Deus, Daniel, é o Deus dos deuses, o Senhor dos reis, e aquele que revela os mistérios, pois você conseguiu revelar este mistério. Lá na frente, o rei Dário vai fazer a mesma coisa, exaltando o Deus verdadeiro diante de todos os povos, mandando carta para todos os povos, para glorificar o verdadeiro Deus. Meus irmãos, crise é oportunidade, como eu disse, de você crescer em Deus, você se fortalecer em Deus e você revelar o seu Deus para as pessoas que te cercam. Tem muita gente que jamais pisaria numa igreja evangélica quando tivesse com o dinheiro no bolso, a conta recheada, o carro do ano. Mas quando a crise bate, o desespero bate, porque para ele o Deus é o dinheiro. Mas quando ele fica sem o seu dinheiro, ele está disposto a fazer tudo. E aqui, nós temos, principalmente na quinta-feira, visto pessoas que passaram no centro espírita, passaram num centro de macumba, porque eles estão desesperados. E daí, pela primeira vez na vida, eles chegam numa igreja evangélica. Nós precisamos de oração, nós precisamos ver o que Deus tem para fazer, nós precisamos de ajuda. Eles não têm noção da dimensão da vida espiritual, mas na crise, eles buscam, na crise, eles procuram. Nós, como igreja, estamos tendo uma baita oportunidade de frutificar nesses dias, de ser agente de Deus nesses dias, de estender a mão quando a gente pode estender a mão, de fazer prova com Deus diante dos nossos parentes, que também repudiam crente, repudiam a igreja, mas na crise estão precisando de uma ajuda. É uma brecha que Deus ali abriu agora, para que a gente entre e a gente possa ajudar. Irmãos, crise é tempo de oportunidade, e como igreja nós precisamos despertar para isso. No desespero da humanidade, quem tem uma verdadeira esperança tem a solução, e nós temos. Você tem Cristo? Você tem a verdadeira esperança, você tem a resposta que a humanidade procura. Nós precisamos intervir, se levantar e fazer a diferença. Na crise e na angústia do maior rei daquela época, Daniel se colocou diante dele e diz: eu vou trazer a resposta para você. E o nome do Senhor foi glorificado ali. E por fim, a quarta lição. A gente precisa saber que a crise, ela passa. A crise, ela vai passar. O cativeiro babilônico durou 70 anos. E como aconteceu 3 vindas, Deus permitiu também que acontecesse 3 retornos.
você depois vai ver Esdras, Neemias, Zorobabel, conduzindo os retornos lá. A crise de Israel passou. Pastor Ledial, o senhor está dizendo que a crise do Brasil vai passar? Eu acredito que sim. Não sei quanto tempo vai levar. Talvez se for 70 anos, boa parte de nós nem vai ver. Mas eu quero que você entenda que para nós cristãos, independente se acaba aqui nessa vida, um dia acaba porque nós temos uma esperança de eternidade. E a gente precisa alimentar essa realidade no nosso coração. Ei, escute o que eu vou te dizer. Talvez você tenha se chateado e aborrecido com o que nós temos visto no nosso Brasil, tanta crise, tanto problema, e quem sabe você queria ter nascido nos Estados Unidos ou em um país da Europa. Não, você nasceu no Brasil, você é brasileiro e tem que ter muito orgulho de estar aqui, lutar pela nossa nação. Agora, deixa eu falar uma coisa bem clara para você. Nessa terra, nós estamos de passagem. Nós somos peregrinos nessa terra. Então, independente se daqui a 2 anos o Brasil melhore, se daqui a 3 governos o Brasil melhore, se daqui a 70 anos o Brasil melhore, nós sabemos que para nós, que estamos em Cristo, o nosso futuro é de glória. Independente do que vai acontecer, independente se a economia vai dar uma reviravolta, nós que estamos em Cristo sabemos que isso vai passar. Eu vou dizer algo mais para você. Na crise, você precisa aproveitar essa oportunidade para se desapegar das coisas terrenas. A crise, ela serve também para isso. Para a gente desapegar das coisas terrenas. Para você entender que aqui é assim mesmo. O governo corrupto enche a gente de imposto e toma. O ladrão rouba, a traça corrói, mas o nosso coração não pode estar nas coisas terrenas. Jesus disse: ajunteis tesouro lá, onde a traça não corrói e onde o ladrão não rouba. Então, em tempos de crise, você precisa aproveitar a oportunidade para alimentar sua alma com uma esperança que não tem governo, não tem corrupção que tire, a esperança da glória eterna com o nosso Deus. Se coloque em pé, meu irmão. 4 coisas eu citei aqui para você levar e refletir essa semana. Em tempos de crise, você precisa continuar apegado com Deus e sempre levar o seu Deus para a sua crise. Você precisa decidir fugir das propostas infernais e fazer a vontade de Deus. Você precisa, na crise, ser um instrumento de Deus. E você precisa também lembrar que tudo isso é passageiro e vai passar. Se você está em Cristo, há algo muito, muito, muito melhor para você. Onde nós teremos um Cristo sobre nós, nos conduzindo no governo dessa terra. Essa é a esperança. E é tempo de você também pensar nessas coisas, no fim dos tempos. É bom pensar nas revelações do Apocalipse, porque quem sabe você está procurando um governo perfeito nessa terra e não vai ter. Só quando a igreja perfeita, a igreja glorificada estiver com Cristo reinando aqui. Daniel, nos tempos de crise do povo judeu, ele foi diferente. Por quê? Porque ele manteve conexão com os céus, e assim ele pôde fazer diferença. Talvez você chegou aqui nesse domingo à noite, ouviu essa palavra tão simples, tão singela, mas eu sei que o Senhor tem falado ao seu coração e tem despertado, como tem despertado a mim, para que a gente não fique enchendo a nossa cabeça de lixo, de um monte de áudio de WhatsApp que só fala besteira, um monte de fake news, um monte de fala para cá, fala para lá, e vai surgir outra greve, e o povo vai passar fome, e às vezes a igreja fica distraída com essas picuinhas, com essas angústias, em vez de enxergar que tem uma voz, a voz do Espírito Santo, soando em nossos ouvidos, dizendo: filho, desperta, filho,
Eu não te criei para você se submeter à crise. Algo que me chama a atenção no capítulo 2, e agora o Espírito Santo faz me lembrar, é justamente a frase quando ninguém conseguiu desvendar o sonho do rei. Todos os sábios, eles vão diante do rei e dizem: rei, ninguém é capaz de fazer isso, porque essa habilidade é uma habilidade divina, e os deuses não habitam no meio dos homens. Até, quem sabe algumas horas depois, surgir Daniel e dizer: mentira, estou aqui e o Espírito de Deus está na minha vida. Está aqui a solução, rei. É tempo de nós nos enchermos do Espírito Santo. E se você crê no Espírito Santo, você precisa deixar Ele conduzir a sua vida. Você precisa amanhã se levantar e quando ouvir aquelas murmurações, reclamações no seu trabalho, você dizer: nós vamos orar, nós vamos falar de Deus, porque Deus tem a solução, Deus está nos ensinando algumas verdades. A gente precisa ser instrumento do Espírito Santo. Feche seus olhos, comece a conversar com o Espírito Santo. Aleluia, aleluia. Você ouviu uma palavra de Deus no seu coração, mas antes de nós orarmos, eu quero perguntar para você que chegou aqui nesta noite, quem sabe com uma angústia, quem sabe você foi atingido terrivelmente por esta greve e você está dizendo: não sei o que vou fazer. Nós queremos orar por você. Ou quem sabe você chegou aqui e você ainda não tem a certeza da salvação da tua alma. Você não entende que o Senhor está dizendo para você: filho meu, dai-me o teu coração. Você precisa dar o teu coração para Jesus. Tem alguém que quer aceitar a Jesus? Tem alguém que quer dizer: Senhor, entra no meu coração. Eu preciso dessa paz, preciso dessa segurança. Aonde tem alguém para Jesus nessa noite? Eu quero orar por você. Tem alguém que quer aceitar a Jesus? Quer dizer: eu preciso de mudança, preciso mudar a minha vida, preciso ter novas experiências, preciso coisas novas, eu preciso de Deus na minha vida, eu preciso de Deus na minha vida. Aleluia. Aonde tem mais alguém para Jesus? Aonde tem mais alguém para Jesus? Ou você parou no meio da caminhada, você se distanciou? Volte, venha para Jesus. Você não pode sair daqui da mesma maneira que você adentrou. Tem mais alguém para Jesus? Eu quero orar por você. Quem sabe essa greve trouxe muito prejuízo nos seus negócios, trouxe muito prejuízo para você, e há uma angústia no teu coração, e você está até sem saber o que fazer. Vem aqui, eu quero orar por você. Quero orar por você. Quero orar por você. Você tem seu negócio, você é irmão, você está servindo ao Senhor, e essa crise trouxe transtorno. Vem aqui, nós precisamos orar por você. Quem sabe você chegou aqui nessa noite com uma angústia, com muitos porquês, mas vem aqui à frente para você receber a resposta de Deus, a bênção de Deus, e sair daqui aliviado, sair daqui abençoado. Vem aqui à frente. Aqui é o lugar da tua vitória, aqui é o lugar da tua bênção, aqui é o lugar de você ser abençoado, você receber a oração da fé. Aleluia.
Aleluia. Aleluia. Oramos nesse momento. Pai Santo, Pai querido, aqui na frente tem pessoas que estão voltando à tua casa. Tem pessoas que estão te aceitando como único e suficiente Salvador. Mas também tem pessoas que estão angustiadas, porque todo esse transtorno também atingiu seus negócios. Tem pessoas que foram prejudicadas financeiramente com tudo que aconteceu. Deus, estende as tuas mãos santas e misericordiosas para ajudar, para alavancar, animar, motivar, e que todos possam sair daqui renovados, avivados, que todos possam entender que é momento de apegarmos a Ti, Senhor. Entra no coração dessa mulher, desse homem, desse jovem, desse Senhor. Oh Deus, abençoa os negócios também do Teu filho, aquele que tem seus negócios. Ah Deus, vem abençoar. Olha para aqueles que estão desempregados, abre portas de emprego. Deus, venha intervir com o Teu braço forte, dando a proteção e a bênção a todos. É o que eu peço em nome de Jesus.